Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula 4 do nosso curso sobre os aspectos filosóficos do Yoga. Bom, vamos começar fazendo uma breve revisão da aula 3. Aula 3, como vocês devem se lembrar, a gente viu o capítulo 3 do Bhagavad Gita, que é o Karma Yoga. Nesse capítulo, em linhas gerais, Krishna disse a Arjuna a maneira correta de agir, de fazer sacrifícios, de trabalhar, que é, segundo Krishna, fazer a ação, agir sem se preocupar com os frutos da ação. E Krishna diz a Arjuna para ele lutar sem se preocupar com vitória ou derrota, lutar somente por lutar. Então, de uma maneira bem geral, esse é o capítulo 3. Aqui as perguntas. As perguntas eu vou aproveitar para responder perguntas sobre o capítulo 2, feitas pela Amanda, e as perguntas da Pri sobre o capítulo 3. Bom, começando pelas perguntas e comentários da Amanda. Ela disse: Ei Dunas, gostei bastante da segunda aula, conteúdo bastante denso, trouxe uma grande reflexão para nós aqui. Incluso está sendo bem interessante a experiência de assistir em dupla. Sempre comentamos nossas interpretações e percepções das passagens. Isso é muito interessante. É uma coisa até que, por a gente estar fazendo dessa forma de aula gravada, por mais que tenha uma flexibilidade maior para a gente poder incluir todos nos horários, né? Essas discussões são muito válidas também. Então, eu encorajo todos aí a sempre estar fazendo pergunta, a gente interagir. Eu fiquei refletindo sobre o seu comentário sobre o fato de Krishna estar sorrindo ao responder a Arjuna. Seria um sorriso acolhedor e empático ou crítico perante a fragilidade de Arjuna? Eu adorei essa pergunta, eu achei muito boa e esse sorriso de Krishna, ele realmente me intriga muito. Eu acho muito legal. Bom, pelos, pela minha própria interpretação e pelos comentários dos livros, né, que a gente está usando como base, como referência, o sorriso de Krishna seria mais acolhedor e empático. No comentário do Swami Tripurari, que é o livro em inglês, ele diz que Krishna sorri para encorajar Arjuna. Então, ele diz assim que esse sorriso de Krishna é mais para esse lado empático que você falou, né? Como um sorriso acolhedor e empático. E não crítico. E no comentário do Prabhupada, desse aqui em português, ele diz que o sorriso de Krishna seria por Arjuna ser seu amigo e também por ter se tornado discípulo dele. Então é por aí. E na minha humilde interpretação, eu vejo assim que esse sorriso de Krishna é como a gente às vezes, sei lá, vê uma criança chorando porque foi pro primeiro dia da escola dela e os pais deixaram ela lá e aí ela tá lá chorando. Então a gente, né, se compadece, né, da situação da criança, mas ao mesmo tempo a gente ri, porque a gente já entende um pouco melhor essa situação, né, e acha engraçado, de certa forma. Então eu interpreto mais ou menos assim, esse sorriso de Krishna. E mais pro lado acolhedor e empático do que crítico. Outra coisa, existem representações gráficas, desenhos do Gita? Vi que no PDF não tem ilustrações. Bom, na verdade, as ilustrações elas estão bem lá no meio do PDF. Tem algumas ilustrações sim. E aí eu preparei aqui eu juntei essas imagens do PDF e coloquei elas todas nesse álbum aqui. Eu vou colocar para vocês que é legal vocês terem também.
Primeira imagem é o escritor do Bhagavad Gita que a gente está utilizando, o Bhagavad Gita como ele é, que é Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É o indiano que veio no final da década de 60 para os Estados Unidos e fundou esse movimento Hare Krishna, meio que traduziu, né, todos esses conceitos da filosofia do yoga para o pensamento ocidental. Então, ele é o Swami Prabhupada. Aqui essa imagem é o Senhor Chaitanya, Krishna Chaitanya e seus associados, que nessa linha do conhecimento védico, eles acreditam que essa é a encarnação de Deus para essa era, que, igual a gente vai ver no Bhagavad Gita, Krishna diz que em toda era, a cada 1000 anos, vem um avatar de Deus, uma encarnação, né? E para essa era que nós estamos, veio o Senhor Krishna Chaitanya, que é esse aqui no centro, que apareceu há 500 anos atrás, lá na Índia, e a principal mensagem dele é a distribuição dos santos nomes de Deus, que é o Mahamantra Hare Krishna, que se diz que para essa era a forma mais eficiente da gente conseguir se autorrealizar é através do canto do Mahamantra. Então, essa é a principal mensagem do Senhor Krishna Chaitanya, a encarnação desta era, conhecido como o Avatar Dourado. Porque aí já entra uma longa história junto, né? Mas ele é como se fosse uma encarnação de Krishna, mas que veio com o humor de Radharani, que é como a amante, a associada de Krishna. E Krishna queria saber como é amar a si mesmo. Então ele veio nessa forma do Senhor Krishna Chaitanya, e ele é dourado porque a pele de Radharani é dourada também, então ele veio com esse humor dela. Aqui é o rei Dhritarashtra ouvindo Sanjaya descrever o que acontece no campo de batalha, né? Bem o começo do Bhagavad Gita. Esse aqui é o rei cego, né? O rei usurpador, digamos, e aqui o assessor dele usando os poderes dele telepáticos, né? Para contar para o rei o que está acontecendo lá no campo de batalha de Kurukshetra. Aqui nós temos Duryodhana descreve a seu mestre Dronacharya a situação no campo de batalha, né? Uma passagem também do Bhagavad Gita do começo, onde Duryodhana, o filho do rei cego, né, tá lá no campo de batalha e tá contando para o mestre dele, o Dronacharya, como que tá lá fora. Aqui nós temos Krishna e Arjuna soando seus búzios transcendentais. Aqui Krishna e Arjuna, Krishna explicando para Arjuna, né, o Bhagavad Gita, falando que ele não deve se lamentar desnecessariamente. Aqui Krishna na forma, digamos, original dele, né, falando que Bhagavan Sri Krishna é a pessoa suprema e seu corpo é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Ele é a causa de todas as causas. Aqui uma passagem do Bhagavad Gita ilustrada também, né? Os sábios não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos, né? Então aqui está mostrando Krishna falando isso para Arjuna, que está lá desconsolado, e aqui mostrando as pessoas, né? Se lamentando pelos vivos e pelos mortos, e um sábio que está, digamos, além disso tudo, né? Aqui o corpo muda a cada momento, no entanto a alma dentro do coração não muda, permanecendo eternamente a mesma, né? Aqui mostrando, né? A cada momento o corpo é de um jeito, só que nós estamos sabendo agora que, apesar do corpo mudar, a alma não muda. Aqui é uma passagem, né? Um pequeno spoiler, porque essa parte daqui pra frente a gente ainda não viu, mas também não tem problema. Krishna e a entidade viva estão sentados dentro do mesmo corpo, assim como dois pássaros amigos estão sentados na mesma árvore. A gente ainda vai ver essa passagem, mas Krishna diz que dentro da gente tem nós mesmos, a nossa alma, que é esse pássaro que está comendo os frutos, e Krishna é a Paramatma, a super-alma,
está do lado como que testemunhando, observando o pássaro comer os frutos. Aqui, como a alma corporificada passa continuamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma forma a alma passa a um outro corpo depois da morte, em uma das 8.400.000 diferentes formas de vida. Então aqui está mostrando, né? Durante a vida, né, as pessoas vão envelhecendo e o corpo vai mudando, né? E ele diz que de uma maneira parecida, depois que a gente morre, o corpo muda também e a alma permanece. E aqui uma representação, né, dos 8.400.000 espécies de vida que tem segundo os Vedas, né? Aqui, os semideuses, satisfazendo-se com a execução de sacrifícios, outorgam todas as provisões aos homens. Isso a gente viu um pouco no capítulo passado, né? Aqui está Krishna acima de todos, aqui os semideuses e aqui as pessoas recebendo as bênçãos dos semideuses. A alma espiritual é eterna e indestrutível, e ao se contaminar com a natureza material, divaga entre diferentes tipos de corpos, quer seja no plano dos seres humanos, dos animais ou dos semideuses. Né? Então, igual falou na imagem passada, né? Na imagem retrasada, na verdade, nessa aqui, a alma vai mudando de corpo, né? Se diz que, de acordo com a nossa consciência na hora da morte, isso define o nosso próximo nascimento. Então, a alma passa em diferentes corpos, né? Diferentes espécies, tanto animais, quanto humanos, quanto semideuses. Quando as entidades vivas deixam a companhia do Senhor Krishna no mundo espiritual, elas caem vítimas da luxúria, que é comparada ao inimigo pecaminoso que tudo devora, né? Então aqui está mostrando lá no mundo espiritual, Krishna, aí por algum motivo que não se sabe exatamente, as almas caem aqui no mundo material e a luxúria, né, esse grande monstro, devora essas almas, faz elas experimentarem um pouco de sofrimento devido à luxúria. O Senhor primeiro instruiu esta ciência ao Deus do Sol, Vivaswan. E Vivaswan a instruiu a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, a instruiu a Ixvaku. Então aqui tá mostrando um pouco da forma como é passado esse tipo de conhecimento, que é através da sucessão discipular, né, de mestre para discípulo. E que esse conhecimento ele veio desde lá de Krishna para o Deus do Sol para Manu e assim por diante. Aqui, o Senhor vem sempre que há um declínio nos princípios religiosos. Embora possa haver muitas formas transcendentais do Senhor, elas são a mesma suprema personalidade de Deus, mostrado em sua forma original de Govinda no centro da figura. Então, eles acreditam que Deus, né, é infinito e, consequentemente, ele tem infinitas formas. Ele se manifesta de diferentes formas para diferentes culturas, diferentes tempos. E aqui são algumas das encarnações de Krishna, né? Encarnações de Deus. E eles acreditam que a suprema personalidade de Deus, né? A forma original, é Krishna como Govinda, que é esse menino azulado que gosta de tocar flauta, tem uma pena de pavão na cabeça, ele vive nos bosques de Vrindavana. Então, essas são as imagens, eu vou deixar esse PDF aí no grupo e é isso. Vamos voltar aqui para a aula. Bom, essa questão da visão voltada apenas para as posturas do yoga e não para a filosofia acontece inclusive aqui no Peru. Fiz aulas durante a gravidez em diferentes lugares e nunca foi falado nem superficialmente sobre a filosofia. Uma pena. Dos mantras só se pratica o Om e nada mais. Isso é uma característica, assim, né, de como foi introduzido o yoga aqui no Ocidente, e é muito ligado a um exercício físico. Isso, de certa forma, é interessante, mas é interessante também a gente conhecer a filosofia, né?
Oi, Dunas. Aí agora, né, a pergunta da Pri, né? As perguntas. Gratidão pela terceira aula. Gostaria, se possível, que você explorasse mais sobre as gunas. A gente nunca está em sua influência. Quanto a. Então, respondendo aqui. Bom, as gunas, né? Lembrando, as gunas são os modos da natureza material. Tamaguna, Rajaguna e Sattva-guna, né? Respectivamente, o modo da ignorância, da paixão e da bondade, que se diz que esses modos determinam as nossas ações e toda a energia material. Então, a gente nunca está sem sua influência. De uma forma geral, a gente sempre está sob a influência das gunas. Porque, como se diz, nós aqui no mundo material, nós somos almas condicionadas. Condicionadas pelas gunas, pelos modos da natureza material. No entanto, Krishna diz que no Bhagavad Gita que o objetivo é você transcender as gunas, você está acima delas. Então é possível estar sem a influência delas, só que é muito difícil. Krishna diz que a única forma de você superar as gunas, de você transcender elas, é se rendendo a ele. Mas isso não é uma coisa tão simples. Então a gente busca se situar no modo da bondade, mas em certos momentos a gente pode usar os outros modos também a nosso favor, porque apesar da gente ser muito influenciado pelas gunas, pelos modos da natureza material, a gente consegue também influenciar elas. Por exemplo, o modo da ignorância, ele é caracterizado por ambientes muito sujos, muito bagunçados, fedorentos. Então, se a gente, né, isso é um exemplo. Se a gente limpa o ambiente, organiza, a gente já vai começar a tornar o ambiente mais para o modo da bondade e, consequentemente, nós mesmos vamos ficar mais no modo da bondade. Então, apesar da gente ser influenciado pelos modos, a gente também consegue influenciar eles. Quanto a Karma Yoga, é fazer as coisas sem expectativas, né? É mais ou menos isso mesmo. Sem estar de olho nos frutos de nossa ação. É estar completamente imerso durante a realização do que estivermos fazendo puramente, de forma entregue. Isso, exatamente isso. Essa hora que eu fico mal de cobrar as aulas de yoga. O sistema capitalista pira minha cabeça, mas sei que se eu viver sob essa perspectiva, não sobreviverei nesse sistema, né? Bom, essa é uma questão bem complexa, porque eu entendo que a proposta de Krishna é a gente realmente não se preocupar com as, né, com o nosso pagamento, com os nossos mantimentos, né? Fazer o que a gente tem que fazer e confiar que tudo que a gente precisa vai ser suprido. Eu até lembro de uma outra passagem da Bíblia que eu gosto muito também, que Jesus fala assim para os discípulos dele, ele fala assim, olhem as aves no céu que não plantam nem ajuntam em celeiros e, no entanto, nosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais vocês, homens de pouca fé, Jesus fala, né? Então, ele tá falando assim, um pouco o que Krishna fala também, né? Da gente não se preocupar com o nosso mantimento, a gente confiar que o Pai Celestial vai prover tudo que a gente precisa. No entanto, eu vejo que é muito difícil pra gente vivendo, né, nesse sistema, nesse mundo que a gente vive, a gente não se preocupar com essas coisas, né? Não se preocupar com dinheiro, com cobrar as aulas de yoga, porque, de certa forma, a gente depende disso. E é muito difícil a gente ter essa fé tão grande assim de simplesmente se entregar e não preocupar com nada, né? É até um pouco irresponsável, né? Mas a ideia é essa, a ideia é você se entregar e confiar, fazer o que tem que fazer sem preocupar com a sobrevivência.
tendo fé que a sobrevivência Deus vai garantir. Então, bom, espero que tenha conseguido responder aí os comentários, as perguntas e qualquer coisa que tiver ficado para trás e que eu não tiver comentado da forma como vocês queriam, a gente continua, tá bom? Então, muito bem, essas foram as perguntas. Agora vamos para os nossos mantras. Cantar um pouquinho, né? Centrar a mente. Primeiro mantra. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Magyana Timirandasya Jananjana Shalakaya Tsaksuru Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa escuridão, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e sinceras reverências. Jai Gurudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Muito bem, então agora nós vamos... Opa, isso aqui já foi. Vamos começar o capítulo 4, Jnana Yoga, o Yoga do Conhecimento, do Bhagavad Gita. O conhecimento transcendental. O bem-aventurado Senhor disse: eu instruí esta ciência imperecível da Yoga ao Deus do Sol, Vishvasvana. E Vishvasvana a instruiu a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, a instruiu a Ikshvaku. Então, esse verso a gente viu lá nas figuras, né, nas imagens. Krishna está mostrando como que é a sucessão discipular, né, que ele mesmo instruiu essa ciência para o Deus do Sol para Manu e Manu para Ikshvaku, de mestre para discípulo. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão se rompeu e por isso a ciência como ela parece estar perdida. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje por mim a você porque você é meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, você pode compreender o mistério transcendental desta ciência. Arjuna disse: o Deus do Sol, Vishvasvana, é mais velho em nascimento do que você. Como posso compreender que no princípio você lhe tenha instruído esta grande ciência? Então, Arjuna está questionando, né? Como que pode, né? Krishna instruiu Vishvasvana, sendo que isso foi muito antes de Krishna aparecer, né? O bem-aventurado Senhor disse: tanto você quanto eu temos passado por muitos e muitos nascimentos.
Eu posso me lembrar de todos eles, mas você não, ó subjugador do inimigo. Então, a gente até, eu conversei, a Mari teve umas dúvidas em relação a isso, né? Por que que a gente não se lembra das nossas outras vidas, né? Das nossas vidas passadas? E aí, Krishna está falando, né? Que nós não conseguimos nos lembrar das vidas passadas, mas ele consegue. E, bom, o que eu respondi para Mari é que a nossa memória, mesmo nessa vida, ela é muito fraca, né? Às vezes, para a gente lembrar o que, que a gente almoçou ontem, a gente já tem que ficar caçando na mente o que, que foi mesmo e tal. Quanto mais de outras vidas, né? São coisas difíceis da gente conseguir lembrar. Mas tem coisas que ficam guardadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e vem pra gente nessas vidas. A gente vê que as crianças, por mais que, né, elas sejam educadas, moldadas, né, de acordo com a sociedade, elas já vêm com uma carga, com coisas que vêm de outras vidas, né? Embora eu não tenha nascimento e meu corpo transcendental nunca se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todos os seres vivos, ainda assim eu apareço em todo milênio em minha forma transcendental original. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante da irreligião, aí então eu próprio descendo. Então o Krishna está falando que ele sempre vem, né? Ele sempre aparece. Para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio advenho, milênio após milênio. Né? A gente falou um pouco disso também vendo as figuras lá. Né? Ó Arjuna, aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não nasce outra vez nesse mundo material, mas alcança minha morada eterna. Então, a gente comentou um pouco disso nas imagens também, né? Dependendo da nossa consciência na hora da morte, isso define o nosso próximo nascimento, ou mesmo se a gente não vai nascer de novo no mundo material, né? No samsara, que se diz, né? Que é o ciclo de nascimentos e mortes, né? Enquanto a gente estiver apegado ao mundo material, a gente vai ficar nascendo aqui de novo. E quando a gente conhecer a a natureza transcendental, né, de Krishna, de Deus, a gente consegue ir para a morada eterna dele, né? Como, né, para a gente aqui, a gente está mais acostumado com o reino dos céus, né, o paraíso, né? Estando livres do apego, medo e ira, estando completamente absortas em mim e refugiando-se em mim, muitas e muitas pessoas no passado se purificaram através do conhecimento de mim, e assim todas elas alcançaram amor transcendental por mim. A todos eles, na medida que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos os homens seguem meu caminho em todos os aspectos, ó filho de Prita. Os homens deste mundo desejam o êxito nas atividades fruitivas e por isso adoram os semideuses. Rapidamente, é claro, os homens conseguem os resultados do trabalho fruitivo neste mundo. O trabalho fruitivo, no caso, seria você trabalhar visando o fruto, né? Visando o fruto do trabalho. As 4 divisões da sociedade humana foram criadas por mim, de acordo com os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles. E, embora eu seja o criador desse sistema de trabalho, você deve saber que eu, sendo imutável, não trabalho. Então, as 4 divisões da sociedade humana, a gente comentou rapidamente sobre elas, né, nas aulas passadas, que é os brahmanes, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras, né, a classe inteligente, os guerreiros, administradores, políticos e reis, né? Os vaixas, que são os comerciantes e os agricultores, e os shudras, que são os trabalhadores braçais. De acordo com os 3 modos da natureza material, né? Então se diz que os brahmanes eles estão no modo da bondade, os kshatriyas estão no modo da paixão, os vaixas estão numa mistura de modo da paixão com o modo da ignorância,
e os Shudras estão no modo da ignorância. Não há trabalho que me afete, nem eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que compreende esta verdade sobre mim, tampouco se envolve nas reações fruitivas do trabalho. Então aqui ainda tem um pouco a ver com o capítulo passado, né? Trabalhar sem se apegar aos frutos. Todas as almas liberadas nos tempos remotos agiram com esta compreensão e assim alcançaram a liberação. Portanto, como os antigos, você deve executar seu dever com esta consciência divina. Mesmo as pessoas inteligentes se confundem em determinar o que é ação e o que é inação. Agora explicarei a você o que é ação, e com este conhecimento você estará liberado de todos os pecados. As complexidades da ação são muito difíceis de se compreender. Portanto, deve-se saber propriamente o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. A pessoa que vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens e está na posição transcendental, ainda que se ocupe em toda classe de atividades. Então, aqui é bem confuso, né? Esse verso. A pessoa que vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens. Então, a forma como eu interpreto é assim: a inação é você tá tão imerso na ação que é como se você não tivesse agindo, né? Um exemplo assim, não sei, alguns trabalhos que a gente faz que às vezes a gente entra num certo transe, né, de estar fazendo esse trabalho, né? Igual a gente falou antes, trabalhos em geral manuais, assim como lavar a louça, ou, sei lá, fazer tricô, desenhar mandalas, coisas assim. São trabalhos que em certos momentos você está tão imerso naquilo que às vezes você se esquece mesmo que você está fazendo aquilo, né? Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Compreende-se que uma pessoa está em pleno conhecimento quando todos os seus atos estão desprovidos de desejo por gratificação dos sentidos. Esta pessoa é considerada pelos sábios como um trabalhador cuja ação fruitiva é queimada pelo fogo do conhecimento perfeito. Abandonando todo apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeita e independente, esta pessoa não executa nenhuma ação fruitiva, apesar de estar ocupada em todos os tipos de tarefas. Então aqui ele está dando mais umas dicas, né, do que seria essa ação na inação, inação na ação, né? Que tem a ver também com isso de fazer a ação sem se preocupar com o resultado da ação. Tal pessoa de compreensão age com a mente e a inteligência perfeitamente controladas, renuncia a todo sentido de propriedade sobre suas posses e age unicamente para as necessidades mínimas da vida. Trabalhando assim, ela não se afeta pelas reações pecaminosas. Aquele que se satisfaz com os ganhos que vêm por si mesmos, que está livre da dualidade e não inveja, que é estável tanto no êxito como no fracasso, nunca se envolve, embora execute ações. O trabalho de um homem que está desapegado dos modos da natureza material e que está completamente situado em conhecimento transcendental funde-se inteiramente na transcendência. É seguro que uma pessoa completamente absorta em consciência de Krishna alcançará o reino espiritual por causa de sua plena contribuição às atividades espirituais, nas quais a consumação é absoluta e aquilo que se oferece é da mesma natureza espiritual. Alguns yogis adoram perfeitamente aos semideuses, oferecendo-lhes diferentes sacrifícios, e alguns deles oferecem sacrifícios no fogo do Brahman Supremo. Alguns deles sacrificam o processo de ouvir e os sentidos no fogo da mente controlada, e outros sacrificam os objetos dos sentidos, tais como o som, no fogo de sacrifício. Então, assim, sacrifício
a gente pode enxergar também como trabalho, né? O trabalho sagrado, o sacro ofício, né? E tem várias formas, né, da gente executar esses sacrifícios, né, esses trabalhos. E aqui está falando algumas delas: ouvir, controlar a mente, controlar os objetos, o som. São várias formas de sacrifício. Aqueles que se interessam em autorrealização em função do controle da mente e dos sentidos oferecem as funções de todos os sentidos, bem como a força vital, alento, como oblações no fogo da mente controlada. Então aqui ele está falando, né, de colocar os sentidos no serviço ao Supremo, né, de usar os sentidos, as funções dos sentidos como sacrifício. Há outros que, iluminados por sacrificarem suas posses materiais em austeridades severas, fazem votos estritos e praticam a yoga do misticismo óctuplo, e outros estudam os Vedas para o avanço no conhecimento transcendental. Então aqui ele citou a yoga do misticismo óctuplo, que é a yoga de Patanjali, né? Das oito angas, né? É o yoga no misticismo óctuplo, que é uma forma também de se iluminar. E há mesmo outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe e praticam o cessar do movimento do alento que sai no alento que entra e do alento que entra no alento que sai, e assim no final ficam em transe, suspendendo toda a respiração. Alguns deles, restringindo o processo alimentar, oferecem o alento que sai em si mesmo como um sacrifício. Então aqui uma outra forma que Krishna está falando, né, que é através do pranayama, né, do controle da respiração, você chegar num estágio meditativo e atingir essa conexão com o Supremo. Todos estes executores que conhecem o significado de sacrifício se purificam da reação pecaminosa e, tendo saboreado o néctar dos restos de tal sacrifício, vão para a suprema atmosfera eterna. Ó melhor da dinastia de Kuru, se sem sacrifício uma pessoa jamais pode viver feliz neste planeta ou nesta vida, o que dizer então da próxima? Nos Vedas se aprovam todos esses diferentes tipos de sacrifício, e todos eles nascem de diferentes tipos de trabalho. Conhecendo-os como tal, você se libertará. Ó castigador do inimigo, o sacrifício do conhecimento é superior ao sacrifício das posses materiais. Ó filho de Prita, depois de tudo, o sacrifício do trabalho culmina em conhecimento transcendental. Então, ele está falando que, né, o sacrifício do conhecimento é superior ao sacrifício das posses materiais, né? Então, a gente, nessa forma de vida humana, a gente tem essa capacidade do conhecimento. E a gente colocar isso como um sacrifício, né? O nosso conhecimento é uma forma superior a simplesmente oferecer coisas materiais. E ele fala também que o sacrifício do trabalho culmina em conhecimento transcendental. Então, mesmo que a pessoa não saiba ler, por exemplo, o próprio trabalho vai iluminando a pessoa. A pessoa vai ficando mais sábia simplesmente por trabalhar. Tente aprender a verdade simplesmente aproximando-se de um mestre espiritual. Indague dele submissamente e renda-lhe serviço. A alma realizada pode lhe dar conhecimento porque viu a verdade. Então aqui ele está falando como funciona um pouco, né, essa tradição da sucessão discipular, né, de como é a forma correta do discípulo se aproximar do mestre. E quando você tiver, então, aprendido a verdade, saberá que todos os seres vivos são apenas partes de mim, e que eles estão em mim e são meus. Então, Cristo está falando que tudo faz parte dele. Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando você estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de atravessar o oceano das misérias.
Ó Ângelo, assim como o fogo ardente converte a lenha em cinzas, assim também o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações das atividades materiais. Neste mundo não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Este conhecimento é o fruto maduro de todo misticismo. E aquele que o alcançou desfruta do eu que está dentro de si mesmo no devido curso do tempo. Um homem fiel que está absorto em conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos alcança rapidamente a suprema paz espiritual. Mas as pessoas ignorantes e infiéis que duvidam das escrituras reveladas não alcançam a consciência de Deus. Para a alma que duvida, não há felicidade nem neste mundo nem no próximo. Por isso, aquele que renunciou aos frutos de sua ação, cujas dúvidas são destruídas pelo conhecimento transcendental e que está firmemente situado no eu, não é preso pelos trabalhos, ó conquistador de riquezas. Portanto, as dúvidas que surgiram em seu coração por causa da ignorância devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com a yoga, ó Bharata, levante-se e lute. Então, aqui acaba o capítulo 4, o conhecimento transcendental, né? E espero as suas perguntas para a gente discutir melhor, entender melhor o que é esse conhecimento transcendental. Comentários, dúvidas, são todos muito bem-vindos e até a próxima, galera. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso, de discutir esses conhecimentos com vocês. Haribo!